الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o clemente e o misericordioso, louvado seja somente Allah, o Senhor do Universo, e que a sua paz e as suas bênçãos estejam com o profeta Muhammad, com toda a sua família e com todos aqueles que seguiram a sua orientação até o dia do juízo final. Completamos já o assunto do hilm wa rifq, da suavidade que você tem que ter com as pessoas, e lembro, só que faltou algumas informações para dar aqui, eu vou dá-las rapidamente para que nós possamos já entrar em algum outro assunto, porque eu recebi a infeliz notícia que só me restam mais 2 programas, na verdade mais 4 programas, mas os 2 últimos seria a conclusão. Já começo a me sentir triste de não poder mais me encontrar com todos vocês e com todos aqui, nesses dias abençoados que passamos aqui em Madrid. 2 coisas, então, para todos os meus irmãos e as minhas irmãs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bom Ramadã a todos. Só 2 versículos, um versículo do Alcorão Sagrado, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz ao próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala: e se você, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fosse grosseiro e duro com as pessoas teriam se distanciado de você. Ou seja, até mesmo ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que existia uma revelação sendo revelada a ele, existia até a orientação divina diretamente para ele, ele ainda aconselhava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e mostrava a lógica de você não poder ou não ter que ser grosso com as pessoas ou duro com as pessoas. Isso me lembra também as pessoas, principalmente novos convertidos, né? Principalmente os novos convertidos. As pessoas que se convertem ao Islã ou se revertem ao Islã, para utilizar até uma palavra mais correta, e com essa reversão se tornam duros. Não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, isso aqui é pecado, isso aqui também é pecado, isso aqui não pode, você tem que fazer desse jeito. Não é dessa forma. Nunca foi dessa forma. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era o profeta de Allah, às vezes pedia permissão às pessoas para que ensinassem. E ela falava: posso te ensinar a algo que vai te deixar mais próximo do paraíso e te distanciar do inferno? A pessoa olhava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: claro, pode, lógico. E ele então dava a sua mensagem. E ele era o profeta, ele teria toda a autoridade que nós dizemos ter às vezes, né? E ainda assim, ele pedia permissão, ele mostrava a misericórdia dele para com as pessoas e a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala que o enviou. E ele pedia a misericórdia: posso ensinar isso? Posso fazer aquilo? Posso? Adullukum, eu posso orientar vocês a alguma, etc. Quer dizer, sempre ele usava esse tipo de coisa. Nós vemos hoje, por falta de conhecimento, a pessoa conhece 2 ou 3 pontos importantes da Sharia, e já começa: não, porque você não pode fazer isso, porque você é um pecador, porque isso aqui vai estar no inferno, porque aquele não é muçulmano, esse aqui é um mubtadi', é um ignorante, é um inovador, e etc. E tem aquela shidda, né? aquela dureza no coração. Allah subhanahu wa ta'ala fala: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةِ وَلَا السَّيِّئَةِ لَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةِ وَلَا السَّيِّئَةِ. Ou seja, não tem a boa ação não é igual à má ação. ادفع بالتي هي أحسن. Ou seja, devolva a má atitude da melhor forma possível. E aliás, se nós pararmos para pensar, a virtuosidade, a virtude mesmo, a virtude e a recompensa está em tratar bem quem te trata mal. Aí está a virtude. Você tem um amigo e ele sempre te trata bem e você sempre trata ele bem. Onde está a dificuldade nisso? Nenhuma. Vocês estão cumprindo as ordens de Allah, é claro, vocês estão sendo bons para com os seus irmãos, para com os seus semelhantes, mas até aí tá fácil, né? Tá fácil. É a mesma coisa da caridade, né? Vamos fazer caridade. Eu tenho lá uma blusa velha que eu não uso, eu tenho ali um cobertor que eu não uso mais, eu vou dar aos pobres. Aí é fácil. Por isso que a virtude está em dividir com os pobres daquilo que você gosta.
é quando você for comprar uma camiseta, compra duas, podendo, tendo condições, é claro. Você compra duas e uma você dá aos pobres. Aí é que está a virtude. Da mesma forma que no comportamento, aquela pessoa que te trata mal, você responde para ela com o melhor que você puder, com o bem, com o bem. E é isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam uma vez até censurou a Aisha, quando viu que alguns judeus praguejavam contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e falava assam alaikum, assam alaikum. Porque o cumprimento do Islã é assalamu alaikum, ou seja, que a paz estejam com vocês. E como que os judeus vinham ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e falavam assam alaikum, que o veneno esteja com você. Alguns judeus em Medina faziam isso. A Aisha viu aquilo e no momento de amor ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de não se conformar como que eles estavam praguejando e xingando o enviado de Allah, o mensageiro de Allah, o profeta de Allah subhanahu wa ta'ala, a melhor pessoa que já passou por essa existência e já andou por essa terra. Como que eles podem fazer isso? Ela perdeu o controle e falou um monte para eles. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pegou ela pelo braço e falou para ela não falar aquilo. E falar simplesmente wa alaikum. E para vocês também, mas sem wa alaikum, wa alaikum, wa alaikum. No Alcorão Sagrado, وَإِذَا خَاطَبَكُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Ou seja, quando os ignorantes vêm até você e falam ignorâncias para você e te praguejam, o que você fala? Salam, 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 paz. Deseja a pessoa paz. Deseje a essa pessoa que ela tire esse tipo de coisa do coração dela e pare com esse comportamento. Se você... É aquela coisa, lutar contra o ferro com ferro, lutar contra o fogo com fogo, o resultado é óbvio. Então a virtude está em tratar bem quem te trata mal. E Allah subhanahu wa ta'ala diz aqui no Corão Sagrado, idfa, ou seja, proteja-se da melhor maneira possível. Sabe, distancie-se desse mal, distancie-se dessa forma da melhor maneira possível. E isso não é xingando de volta, não é batendo de volta, não é sendo grosso de volta. Se vocês fossem grossos e duros, as pessoas se dispersariam de vocês. Terminando esse assunto, e estamos aqui quase que estourando os tempos todos, mas vamos tentar falar hoje sobre a veracidade, da pessoa ser veraz, falar sempre a verdade. Falamos um pouquinho disso quando estávamos comentando sobre a amana, né? Quando estávamos comentando sobre a amana, o Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin. Ou seja, vocês que creem. Então, se creem realmente, temam a Allah. Temam a Allah e esteja sempre na companhia de quem? Dos verazes. Não esteja nunca na companhia dos mentirosos, daqueles que professam mentiras, ainda que brincando. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. E esteja sempre com os verazes. E Allah subhanahu wa ta'ala, no mesmo versículo, o que ele fala? Ittaqullaha. Temam a Allah. Tenham temor de Allah subhanahu wa ta'ala e fiquem com os verazes. Porque os verazes, por que são verazes? Uma, porque é óbvio, e acima de tudo, porque tem temor a Allah subhanahu wa ta'ala de professar alguma mentira e ser cobrado dessa mentira no dia do juízo final. Isso é importante. Por isso o temor, nesse versículo, está diretamente ligado com a veracidade. Não se fala exceto a verdade. E a verdade tem um peso, o falar a verdade, o ser veraz, ele tem um peso muito grande para Allah subhanahu wa ta'ala. E aí eu faço até um paralelo. Quer dizer, às vezes a gente não cumpre alguma coisa porque não está no nosso mesmo... não tem o mesmo peso para mim como tem para Allah. E a discussão que nós já tivemos aqui em alguns programas passados. Mas olhe bem, aqui Allah subhanahu wa ta'ala, por isso que eu falo, a gente tem que respeitar sempre os parâmetros que Allah subhanahu wa ta'ala coloca. Olha nesse versículo do Corão Sagrado, na Surat An-Nisa, no versículo 69, olha em que nível, em que patamar estão os verazes. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, ou seja, aqueles que obedecem a Allah e o profeta, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Esses estarão com aqueles os quais Allah derramou suas bênçãos e suas ni'am sobre eles, suas bênçãos, suas bênçãos, suas dádivas sobre eles. Quem são esses? مِنَ النَّبِيِّينَ, os profetas, وَالصِّدِّيقِينَ, e os verazes, obedecendo a Allah e obedecendo ao profeta. Essas pessoas vão ganhar os beneplácitos de Allah subhanahu wa ta'ala, as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala, como tiveram em primeiro ponto quem? An-Nabiyina, e então as-Siddiqina, e então as-Shuhada, e então os-Salihina, ou seja, estarão com os profetas, os verazes, os mártires, aqueles que morreram se empenhando pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, os-Salihina, e os virtuosos, وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, e esses terão as melhores companhias. Mas vejam que Allah subhanahu wa ta'ala, ele coloca no mesmo patamar os profetas, e logo depois, quem? Os verazes, e depois as shuhada, aqueles que morrem tentando fazer alguma coisa para Allah subhanahu wa ta'ala, numa viagem, numa batalha, escrevendo um livro, qualquer tipo de esforço que for feito pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala e pela causa dessa religião maravilhosa que é o Islã. Essas pessoas é que vão receber os beneplácitos de Allah subhanahu wa ta'ala, e nesse caso, nesse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala eleva a condição dos verazes à condição dos profetas, dos mártires, e das pessoas virtuosas, salihin, que são aqueles que praticam as-salihat. Mais ainda, não só os profetas foram verazes, não só os homens são verazes, ainda que os pronomes sejam sempre no masculino, mas sempre nós estamos querendo dizer tanto os homens como as mulheres, os muçulmanos de forma geral. E Allah subhanahu wa ta'ala chama uma pessoa muito especial nos nossos corações, muito, muito, muito especial. É a mulher que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu em toda a humanidade para receber um dos principais milagres da humanidade. Presta atenção nesse versículo. O versículo na Surat Al-Ma'idah, na mesa servida, número 75. Ma al-Masihu ibn Maryam, ma al-Masihu ibn Maryam, ou seja, não é Jesus, o filho de Maria, illa Rasulullah. Illa Rasulun. Não é mais do que um profeta. Ou seja, não exagerem dizendo que ele é Deus, ou filho de Deus, e etc. Ele é um profeta. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Outros profetas, inclusive, vieram antes deles. E agora aqui, موعد الشاهد, ou seja, o exemplo que eu quero dar, وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ, وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ, e a sua mãe, Maria, a mãe de Jesus, é chamada pelo seu nome no Alcorão Sagrado, e diz que ela era uma pessoa veraz. Ela foi lembrada na revelação e nas palavras de Allah, nas palavras literais de Allah subhanahu wa ta'ala, como sendo uma mulher veraz. Por isso Maria, que a paz e as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala estejam com ela, não foi uma profetisa, mas ela foi simplesmente nada mais, nada menos do que a mulher mais pura de toda a criação, e ela foi utilizada por Allah subhanahu wa ta'ala, foi escolhida por Allah subhanahu wa ta'ala para receber o milagre do nascimento virginal de Jesus, o profeta Jesus. E aqui Allah diz, Mal Masih ibn Maryam illa Rasulun, illa Rasulun. Não é o Filho de Deus, não é o Deus encarnado, não é Deus, não, ele é o quê? Ele é um profeta, e existiram outros profetas depois dele, e existiu mais um profeta depois dele, que é o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E que a paz e as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala estejam não só com o nosso profeta, mas que esteja com o único profeta vivo até hoje, que é o profeta Jesus. E ele foi filho de Maria, e Maria foi lembrada no Alcorão Sagrado, não só com um capítulo inteiro chamado Surat Maryam, nem na Bíblia isso existe. Aliás, pouco se lembra da história de Maria na Bíblia, mas você tem Surat Maryam, o capítulo de Maria no Alcorão Sagrado, e aqui nesse versículo, wa ummuhu siddiqa, e a sua mãe
era uma veraz, era uma mulher veraz, uma mulher que não só acreditou em Allah, mas depositou sua confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Quando veio o anjo e falou que você está grávida, e ela falou, mas como eu posso estar grávida se nenhum homem nunca nem mesmo me tocou? E o anjo disse para ela, para Allah isso é fácil, basta que ele diga seja e é. Que Allah subhanahu wa ta'ala tenha dito o mesmo para nós, que sejamos verazes, que sejamos merecedores da sua misericórdia e que sejamos praticantes de Allah, praticantes do Alcorão Sagrado, da mensagem de Allah e da mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.